De volta, Vinícius Socha, com outras informações. Vinícius? Zanuelo, uma viagem ao tempo. A exposição fotográfica Marcas da História traz mais de 90 imagens de Newton Barbosa que eternizaram fatos marcantes da política em Ribeirão Preto. Convidamos também para embarcar neste trajeto histórico o comentarista do Jornal da Clube, Vicente Golfeto, e o professor de Ciência Política, Antônio Calisto. Além de conhecer muito bem a história política da cidade, eles ajudaram a construir parte dela. Ambos concordam, por exemplo, que a redemocratização trouxe para a rua o eleitor que queria escrever a história da cidadania. E em Ribeirão Preto, Lula e Collor dividiram opiniões. É o mesmo Lula por dentro, que quer demonstrar uma roupa nova por fora. Quantitativamente, um grande comício, uma grande aglomeração, claro, de gente, mas pequeno em relação aos comícios de Juscelino, de Getúlio, de Adhemar de Barros, que eram líderes que levavam em consideração a quantidade, mas que tinham também uma consciência maior que fazia a qualidade. Depois de 89, com a volta, com a democratização do país, as eleições foram ficando profissionalizadas. O marketing político tomou conta das eleições. Havia uma militância e uma sede, uma necessidade de participação popular. 89 foi resultado da grande mobilização pelas diretas. O Collor mostrava aí, exatamente, quem conhece isso, aquilo que ele efetivamente veio a ser. E o Lula tinha a capacidade de simular ainda mais. Um ultraconservador que fez do seu primeiro governo um Estado novo. E no segundo governo tentou ser o Getúlio constitucional, mas não conseguiu. O Collor, por ser uma pessoa imatura, com 43 anos, ele não negociou com o Congresso Nacional. Agora há pouco se dizia se o Lula de hoje é o mesmo de ontem. O Lula hoje continua combatendo as elites, mas faz o jogo das elites. Então o Lula hoje é muito mais conservador do que o Lula do passado. Agora um exemplo de humildade, simplicidade e vontade de fazer política com o pé no chão. Hoje poucos se lembram, mas Negrão Azevedo mostrou como um político podia ser eficiente sem se desfazer das suas origens. Uma figura maravilhosa, um ser humano de primeira qualidade, que foi um vereador, ele era maior do que ele projetava. Contrariamente a muitos, se mostrava maior do que ele efetivamente era. Eu concordo com o Golfeto, foi uma extraordinária figura humana, foi meu colega na Câmara Municipal, tinha ideias que naquela época pareciam absurdas, mas que com o decorrer do tempo elas se tornaram muito modernas. A mudança no prédio da Câmara mudou também o hábito de fazer política em Ribeirão Preto. E os tempos de bons debates e agitação começavam a diminuir. Eu sei que já era superado na época, tanto é que hoje ele é submetido a reformas, não é um prédio tão bem apropriado para cobertar um legislativo. Mas o que vale no legislativo são os homens, não o concreto. Em tempos bicudos de lideranças políticas, a entrega de títulos se transformou em arma para muitos vereadores. O importante é agradar, sem saber direito a quem. A Câmara de Ribeirão Preto, já nos idos de 70, 80, ela tinha o maior pudor em fazer uma homenagem. Hoje, infelizmente, os títulos estão banalizados. Reconhecido como liderança que nunca temeu deixar público o que pensava e por que lutava, Ulisses Guimarães deixou bons exemplos. Ulisses defendeu a democracia internamente, conciliando-a perfeitamente com seu conservadorismo. Conservar as instituições e manter o regime democrático. Foi uma pessoa digna, uma pessoa honrada, que não se enriqueceu às custas do poder, como se faz hoje normalmente. Era um conservador, ele nunca se intitulou de esquerda, mas um homem que lutou pela Constituição e lutou pela democracia. A Câmara não poderia antecipar a história, mas nela estava sendo formada uma liderança jovem e de futuro político internacional. O poder não corrompe o homem não corrompe o poder, mas o poder revela o homem. Agora nós vamos ver como ele será na medida em que ele tiver o poder junto com o governo.
Ele sempre teve o governo municipal, teve na área federal, mas ele não teve o poder de maneira tão declarada. Agora nós vamos ver. A cobertura de um processo eleitoral durante a redemocratização exigia muito papel, muita gente e muito trabalho, como revela esta imagem da apuração manual dos votos. O que eu sei, como a gente trabalha com estatística, é que os líderes que saíam do útero das urnas, onde se votava com papel, tinham mais condições ideológicas e de representatividade e conteúdo na área política do que os que nascem das urnas eletrônicas. O Sistema Clube de Comunicação entendeu a mudança que a política passava e, em 1982, deu início ao que se tornaria uma marca na cobertura do processo eleitoral. Roberto Ribeiro, para aquela geração dos anos 80, o que significou esse trabalho? Trabalho para mostrar que o jovem tinha muita vontade, estava disposto a aprender e fazer um trabalho que ele não sabia. Isso foi um marco importantíssimo na vida daquela geração, de no máximo 25 anos. Outro marco importante, participar de um processo democrático. Nós não tínhamos votado nunca para governador do estado. Nós votamos, acompanhamos e, acima de qualquer coisa, eu vou insistir, não sabíamos fazer o trabalho que a gente estava se propondo. Fizemos e aprendemos. Quem quiser ver de perto as marcas da história pode visitar a exposição de Nilton Barbosa na Câmara, onde ela permanece por tempo indeterminado. Marisa Cury para o Jornal da Clube.